Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo. Vamos analisar nesse momento aqui os comentaristas do programa da ESPN Brasil e também do programa do Neto, falando sobre o sorteio da Copa do Brasil, a preparação do Flamengo para essa partida. Tem o Zinho, tem o Pascoal falando sobre essa final e também o Neto falando aí sobre essa final da Copa do Brasil e o que esperar do Flamengo para essa partida sem a possibilidade do De Arrascaeta, né? Vamos ver como o Flamengo vai jogar, o que o Sampaoli vai preparar para essa partida, e isso também se o Sampaoli conseguir resistir até o final da Copa do Brasil, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião, escreva nos comentários, deixa o seu like ajuda demais o canal. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva, faça parte do nosso canal, porque aqui todos os dias é notícias, é informações do Flamengo pra vocês, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal do Neto, ao canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. Uma briga aí com o São Paulo, eu acho que não ganha o brasileiro. Meio a meio na Copa do Brasil, e o brasileiro tá longe. E o que tá jogando o time, e eu concordo com o Veloso, se tomar uma pancada aí do Botafogo, vai ser aquele negócio, né? Tu fala assim, ó, vamos tirar ele agora. Ou eu mudo agora e ganho a Copa do Brasil, exato, eu perco. Dá um choque de gestão aqui, se ganhar, tiro ele agora e beleza. Se ganhar do Botafogo, o jogo é no Engenhão? É Botafogo e Flamengo. Então, é em Botafogo. Então é em Botafogo. São 11 jogos, 11 vitórias. 11 vitórias lá. Se o Flamengo ganhar, eu respiro. Calma. Né? Se perder, é melhor mandar embora. Mas deixa ele. Fred, o que você pensa? Primeiro que o trabalho não está dando certo, não só com problema de disciplina, tudo a gente está vendo, é a forma do Flamengo jogar, né? O Flamengo perdeu a característica dos adversários temerem o Flamengo, né? Isso vale e conta muito, né? Pelo elenco que tem o Flamengo, a gente percebe que os adversários já conseguiram identificar pontos fracos. Reserva do Inter e reserva do São Paulo quase ganham deles. O Maracanã e Cruzeiro também. E conseguiram identificar pontos que dá para você explorar para tentar vencer o adversário, independente se está jogando no Maracanã ou não. Isso é muito ruim. E uma troca de treinador... também. 1-1 no finalzinho. Foi 1-1 no finalzinho. Se a gente recuar, se fosse lá no início da temporada, a gente falar, vai ter uma final São Paulo e Flamengo, você aposta em quem? Todo mundo ia apostar no Flamengo. Esquece. Só que hoje é mais fácil se apostar no São Paulo do que no Flamengo, pelo que o Flamengo está fazendo hoje. Pelo que o São Paulo faz. Sim, pelo que está fazendo na temporada. Então, eu acho difícil esse jogo contra o Botafogo. É difícil acreditar que, dependendo o que acontecer no Brasileiro, não pode refletir na final da Copa do Brasil. Eu duvido. Eu acho que se o Flamengo começar a continuar tropeçando, não sei se ele chega até a final, não. Vamos lá, tem uma arte aqui com o Flamengo com o De Arrascaeta e Flamengo sem De Arrascaeta. Coloca aí, Léo. Vamos lá. Faz falta para a Copa do Brasil. Aproveitamento do Flamengo cai sem Arrascaeta. Vamos lá. Com a Arrascaeta, 37 jogos, 24 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 70% de aproveitamento. 20 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, sem o De Arrascaeta. Veloso. É o cérebro do time, né? De Arrascaeta é um jogador que faz muita falta pro Flamengo. Tá cantando no Multishow agora, né? Cantou lá um pagode lá. Cantou no Multishow agora. Mas é o articulador, é o goleador, faz gols também, né? É o armador do time. Então, sem ele, o Flamengo perde muito. É muito difícil o Flamengo se encontrar. Essa foi a contusão, né? Em função das mudanças, ele sentiu a coxa. Em função das mudanças, é muito difícil o Flamengo se encontrar. E agora você perde o cara que pensa o jogo no meio-campo, aí complica ainda mais, né? Você perde o cara que resolve dentro de campo mesmo quando o time está bagunçado, como o time vem de muitas alterações que não se encontra, você tem o cara ali no meio de campo que pensa o jogo, que põe a bola no chão, que vai encontrar os companheiros. Não tem mais. Então, eu acho que é uma grande ausência sentida. O Sampaoli também tem tirado o Everton Ribeiro, que é outro articulador dessa equipe, mas não sei como ele vai armar sem o De Arrascaeta. Ele tem a opção do Everton, mas a gente não sabe a cabeça do Sampaoli se realmente ele vai colocar outro meia nesse time do Flamengo. Para você, Jameli. Eu acho que uma coisa é certa, que não vai entrar o Pedro no lugar do De Arrascaeta, é certeza. Porque ele não põe o Pedro com o Gabigol. Talvez ele coloque o Everton Ribeiro ali, ou coloque um cara mais de contenção, mas perdeu muito. E tem o Luiz Araújo também, que teve uma lesão muscular 5 minutos depois dessa lesão aí do Arrascaeta. E é preocupante, cara, porque uma lesão, tá bom, teve um choque, um golpe, torceu o joelho e tal,
Acontece. Agora, 2 lesões musculares, tem que ver como tá treinando esse time aí também. Qual que é... Essa troca de preparação física. O cara muda. O Sampaoli tem um jeito de treinar que parece que é tão intenso e que sempre treino é treino, jogo é guerra e ó, tá acontecendo isso aí. Então, vamos ver o que vai acontecer mais pra frente, porque 2 jogadores com lesão muscular no mesmo jogo tem que acender ali, ó, a sirene no Flamengo. Ah, deixa ele. Vamos lá, então. Fred Júnior, o que você pensa dessa arte do De Arrascaeta? Primeiro, uma dependência muito grande de um grande jogador, realmente é o diferencial do Flamengo. Sem ele, o Everton Ribeiro, que parece vai ter que assumir essa missão, mas também é um jogador que não tem essa confiança com o Já não é o mesmo, né? Não é mais o mesmo pela idade e não tem a confiança do técnico, né? Isso também influencia, né? Você sabe que o treinador vira e mexe, qualquer coisinha pode tirá-lo de campo. Com o Everton Ribeiro, aí você tem um jogador que pode sim ajudar, mas aí você mexe na característica também de meio campo do Flamengo, para um time que necessita muito de jogadas para o Bruno Henrique, pro lado esquerdo ali fazer aquelas jogadas. Eu acho que é uma ausência sensível que o Flamengo vai ter para essa decisão contra o São Paulo. Quem você colocaria no lugar dele, Veloso? Eu colocaria, eu simplificaria, né? Que não é o caso lá, mas eu colocaria o Everton. Eu também, Everton Ribeiro. Eu colocaria o Pedro. E traria, melhor dizendo, ou trazia também, dane-se, o Gabigol para jogar mais como meia. Você? Não, o Everton Ribeiro, eu acho que é a solução mais simples para se fazer. Tá. Vamos lá, o que você pensa do De Arrascaeta e de tudo isso da arte aqui, Mauro Galvão, que tá numa fase com o Divan incrível. Neto, muito bom. Olha só, para mim o De Arrascaeta é o melhor meia do Brasil, né? Ele e Rafael Veiga. Então eu acho que a mesma importância que tem o Rafael Veiga para o Palmeiras é a importância que tem o De Arrascaeta para o Flamengo. E quando eles não jogam, o time perde muito. Perde porque tem o passe de qualidade, jogador de muita técnica e jogadores que batem muito bem na bola. Então uma bola parada é sempre uma jogada perigosa. É claro que o Flamengo com isso perde muito. E eu colocaria, como você falou também, Neto, eu colocaria o Pedro. E acho que o Everton Ribeiro não é um jogador que joga muito pelo meio. Ele gosta de jogar mais do lado para o meio, né? Mas não no meio. Ele acho que não está acostumado a jogar dessa forma. Então acho que para o próprio Gabigol seria mais interessante ter o Pedro do seu lado, né? Então talvez seja a melhor solução para no caso, o desfalque do De Arrascaeta. Vamos lá, olha só. Rogério Ceni, Renato, Domenech Torren, aí Paulo Souza, Rogério Ceni... Dorival Júnior. E Dorival Júnior. Desses treinadores... E Sampaoli. Desses treinadores, quem deixou o ambiente... Pereira, né? E Vitor Pereira. Boa. Pereira. Quem desses treinadores, 8, deixou o Flamengo tranquilo? Dorival. Sem problema. Dorival. Só o Dorival. O Dorival chegou com um tempo curto de contrato, venceu 2 campeonatos, a Copa do Brasil e a Libertadores. Mais importante para todo mundo, o contrato para qualquer clube, é a Copa do Brasil e o Brasileiro. Libertadores. Desculpa, Copa do Brasil e Libertadores. Foi os 2 títulos que ele ganhou e não renovaram o contrato. Os outros derrubaram o Rogério, derrubaram o Renato, derrubaram o Domenech Torren, derrubaram o Vitor Pereira, derrubaram o Paulo Souza. Homem do drone. E o Sampaoli acontece igual ou pior que todos eles. Ou não, Jameli? Sim, e antes do Dorival, só o Jorge Jesus, né? Isso é fora da curva. Que foi antes desses todos. Isso é fora da curva. Mas depois disso, eu acho que o maior erro do Flamengo foi o ano passado ter demitido o Júnior. O cara acabou de ganhar a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. Cara, deixa ele jogar o Mundial. Os jogadores estavam com ele e tal. Daí faz uma mudança e depois disso o Flamengo foi só costa abaixo. Não conseguiu achar um treinador que conciliasse ali aquela conversa de vestiário. Mudou a maneira de jogar, trouxe português, trouxe espanhol, os brasileiros também. Não deu certo e agora não está dando certo com o Sampaoli também. Fred? Não só na conta dos treinadores, mas também, né, os jogadores precisam também ser cobrados. Verdade. A gente percebe um ambiente pesado, não só por culpa das trocas. Eles mandam lá dentro. Sim, então. E faz tempo. Dentro do vestiário do Flamengo, quem manda? Faz tempo, né? Eles. E isso é culpa também da diretoria, que deixa um comando fragilizado dentro de campo, aquele treinador. Pode ver, a gente percebe. O próprio Sampaoli,
antes da definição da onde ia ser a final, ele disse: nem sei se eu vou estar daqui a um mês como técnico do Flamengo. Ele falou que no Brasil, um mês é muito mais, é como se fosse um ano, né? Não, e tem três coisas aí gravíssimas do Flamengo e do São Paulo. Primeira, os 3 tapas na cara agressão que foi dado, certo? Agressão, do Pedro, que é inadmissível. E ainda o Pedro é chamado de burro pela torcida do Flamengo, né? De culpado. Segunda, a briga do Marcos Braz com o Gabigol, que quase chegou a vir de fato. Não foi isso? Para o gramado do Maracanã. Não foi? Por causa do gramado, né? Terceira, o soco no rosto do menino Varela. Gerson e Varela. Deu no Varela. Olha o ambiente do Flamengo nesses 3 casos, mais as contusões que estão ocorrendo. E aí, um time que é vaiado todos os jogos. Um jogador como o Gabigol, que ganhou tudo no Flamengo, ele sai, é vaiado. Como que o ambiente pode estar bom? Veloso, Jameli, Fred e Mauro Galvão. Isso que a gente sabe, Desculpa, né? Isso que a gente sabe. Isso que vazou. Isso que vazou. É público. Tem isso também. É público. É público. Mas é difícil, a gente vê a dificuldade. O Flamengo, a gente sabe que não tem um grupo fácil. É problema você chegar e comandar, liderar um grupo como esse. Só que poucos conseguiram, né? O Jorge Jesus, claro, uma campanha estupenda, maravilhosa e... Mas, Veloso, que se fosse hoje lá, não aguentava repetir. também. Não aguentava. mas eu acho que o ambiente ele teria. Ele teria. Também acho. Eu acho que ele teria. Pode ser. Claro, eu acho que ele não repetiria aquela campanha espetacular. Mas o ambiente ele teria. O ambiente ele iria conseguir fazer de novo. Agora, de lá para cá, só o Dorival conseguiu, né? E com um elenco que a gente sabe que investimento, E contratações... que ninguém acreditava quando contratou, viu? Dorival. É que o Dorival ficou um tempo fora, o Ceará contratou, ele apareceu bem, o Flamengo foi lá. Era a bola da vez. Era alternativa. E aí o Dorival fez essa campanha com 2 títulos conquistados em pouco tempo no Flamengo e aí, sem ninguém entender, né? O Flamengo, que tem um treinador vencedor, acaba trocando de treinador no final do ano. E aí a coisa começa a degringolar. E até agora o Flamengo não se acertou. Nesse ano, que é o Flamengo não ganhou nada. Não vai ganhar. Nada, não ganhou nada até agora. A senhora Aparecida vai abençoar. Então o investimento que foi feito, os treinadores que trocaram, o gasto, né, de tudo, as receitas do Flamengo, e provavelmente está vindo aí mais uma multa, mais um treinador que está próximo de ser demitido. Mas pouco dinheiro, eles ganham muito pouco, né? Então, e multa em cima de multa para treinador, né? Jameli, o que você pensa desses casos e por quê? Não, eu acho que está claro que o Flamengo tem um ambiente ruim, é um time difícil, já falou Que a aí. gente sabe, né? E a gente... Foi muito bem. O que vazou é isso aí. Só que a gente não... Os outros 80% que aconteceram lá dentro, a gente não sabe o que aconteceu, porque fechou ali. Então, eu acho que é complicado. É um time que tem muito tempo junto, os mesmos jogadores, cria mesmo essa união entre os jogadores. É complicado, é difícil. Rogério Ceni passou por isso. Renato Gaúcho, porque é um cara mais de vestiário do que o Renato. Verdade mesmo. Teve dificuldade. Pô, o Renato é um cara que... O Rogério Ceni caiu por causa de um cara que falou mal dele e vazou no zap. O cara ganhou o Brasileiro e ganhou o Carioca, a Supercopa. Por um acidente vazou, né? Por um acidente. O acidente vazou. Fred, o que você pensa do ambiente? Acho que assim, falta gestão de grupo, né? Todo mundo fala que o futebol hoje não é só tática, técnica, é gestão de pessoas. Isso vem lá de cima, com o Marcos Braz, com o próprio presidente do Flamengo, que tem essa dificuldade de gerir as pessoas que estão ali no dia a dia do futebol. E a gente percebe que você vê como um dirigente, às vezes, contrata para jogar para a torcida. Vamos contratar um técnico de impacto, de nome. E quem sabe quem é o Sampaoli sabe que ele é um técnico de difícil trato. Se na seleção da Argentina ele conseguiu brigar com o Messi, você imagina que ele não pode brigar em qualquer time do mundo. Então, acho que faltou essa gestão, essa percepção que, para um grupo onde os técnicos têm dificuldade de trabalhar, o Sampaoli não é o nome ideal. Não. Ele é um cara que exatamente vai minando, tem dificuldade de relacionamento, ele fica trocando demais. Então isso vai desgastando o jogador. E nós falamos isso, né? E já está acostumado a jogar. Antes dele chegar. O perfil dele não é. O perfil dele não é. Do Brasil, nem Flamengo, nem São Paulo... Não tem favorito, é isso? Eles dois estão me complicando para escolher um favorito, porque tá difícil. Vou ter que lembrar do São Paulo contra o Corinthians. Mas aí muita gente vai falar, então tem que lembrar do Flamengo contra o Grêmio. O jogo do Flamengo contra o Grêmio em Porto Alegre foi o
O Flamengo, que todo mundo falou, vai melhor ficar jogo difícil. do Flamengo. Vai ficar difícil. Aí todo mundo, mas o São Paulo contra o Corinthians no Morumbi, que jogo. Aí a gente ia falar, esse choque ali, desses dois nesse momento, seria o ideal. O momento que eles estão apresentando agora, o Flamengo até um pouco, assim, porque joga em casa com o time titular contra um time que vai com reserva. Foi contra o São Paulo e contra o Internacional. E o time titular não aproveitou. O São Paulo ainda está botando um time mesclado, né? Vamos dizer assim. Sim. No Brasileirão. Mas o que o São Paulo jogou contra a LDU lá no primeiro tempo... É preocupante. Foi preocupante, não foi bem. Querendo complicar a gente, ó. Qual o tamanho da vantagem do São Paulo? Eles estão querendo dar a entender que vocês todos estão dizendo que a vantagem é do São Paulo. Não, eu não estou dizendo. Não, a vantagem de jogar a segunda partida em casa. Jogar no Morumbi. Jogar a segunda partida em casa. Não, mas eu não dou a vantagem por isso. Você não acha que é uma vantagem? Não, o melhor jogo do Flamengo foi fora do Maracanã, que foi contra o Grêmio. Não foi no Maracanã. E o gramado no Morumbi é muito melhor que o gramado do Maracanã. Na semana dos dois jogos, e aí não foi o jogo do Grêmio, mas foi a desclassificação do Flamengo, né? Foi a mesma semana que o Corinthians dançou pro São Paulo. Naquela semana, eu achava assim, se o jogo fosse daqui a 3 dias, o São Paulo estava muito mais pronto. Nós falamos isso no programa. Acho que nós falamos isso. Se o jogo fosse amanhã... Mas o próprio Sampaoli, talvez prevendo o futuro, falou, o jogo é só daqui um mês, não sei nem se eu estarei aqui. E tá correndo perigo mesmo. Pois é, agora vem essas notícias aí. Ele falou, nem sei, tem muita coisa para acontecer. Espera-se que nesse mês que já passou aí quanto? Já queimou uma semana, mais ou menos, né? O jogo é 17. O jogo é 17 e 24. 17 Maracanã, 24 17, já estamos Morumbi. no dia 28, quer dizer... O que pega é, a Arrascaeta vai estar pronto? Então. Acho perigoso, difícil. Pela lesão que é... Não, difícil cravar isso. Não, mas pela lesão que é e pela experiência que você tem, a tendência... O segundo jogo, dia 24, eu acho que tem muito mais possibilidade. A questão é que não é só o Arrascaeta, né? Tudo bem, o Luiz Araújo entrou como titular agora e tal, mas também é um jogador que mostra que pode mudar um jogo quando entra. O Luiz Araújo, em campo, o Flamengo construiu as melhores jogadas com ele em campo. Inclusive ele mesmo, desperdiçando uma oportunidade de fazer o gol, né? Sentiu, o do Arrascaeta, ele tomou, ele vai na bola dividida e tem um toque por baixo do adversário e a perna, ele sente a fisgada na coxa, né? Eu acho que a contusão do Luiz Araújo, por ser num arranque, ela é muito mais delicada do que a do Arrascaeta. Porque o Arrascaeta tem esse toque aí, o pé, ele sentiu aí, quando tem um toque pé com pé, ele sentiu, ó. E aí ele começou porque elevou o pé dele e a coxa acabou se dando reflexo na coxa, na parte posterior da coxa. Mas é muscular, né? Porque não é uma pancada direta. Não, é lesão muscular. Mas é grau 2 e grau 3, né? Então, e aí depois de uma semana livre, boas, né? não, você viu? voltar grau com 2 lesões musculares... Vou ver agora se estão invertidos, se é o Luiz ou o Arrascaeta, eu vou te passar grau aqui. 3 esquece. Pois é. Eu acho que o do Luiz Araújo é grau 3, porque é do arranque. Grau 3. Ele dá o arranque, ele entra na área com a bola e ele desiste da jogada porque ele não consegue dominar. A bola fica... Olha lá. O Arrascaeta fala, o pé subiu muito para cima, então a coxa foi... O pé foi um movimento que é elevado pela presença do adversário, né? A do Luiz Araújo é essa daí, ó. Arrancou, ó. Nem foi. Ele já para no caminho. O Bruno vem, domina a bola e ele nem vai. Ó, arrancou, ó. Arrascaeta, grau 2 e o Luiz Araújo, grau 2, 2 semaninhas tá fora. Uhum. Grau 2, o Arrascaeta, então, pela tua experiência... Umas 2 semaninhas aí, assim, hoje, né, tá muito mais evoluído aí, os departamentos, né, os tratamentos profissionais espetaculares, com toda a ciência no futebol. O clube, né, tem uma estrutura de CT maravilhosa. E aí é uma o boa atleta notícia, também... porque 2 semanas ele consegue disputar o jogo de ida, né? Que é no dia 2 17. semanas com um trabalho já de transição ali no campo. Aí tem que ver a parte física. Para 24, pro dia 24, sim. Para mim tem toda a condição. Agora o menino aí, ó, o Luiz Araújo, acho complicado, hein? É que quando saiu a notícia, disse que assim, os dois seriam dúvidas que poderiam, sei lá, ser de 4 a 6 semanas.
Essa foi a notícia que quando saiu o exame, é grau 2, grau 3. Mas é o que o Zinho está falando. Hoje em dia, assim, médico não gosta de dar esse prazo para não errar. Sim, isso mesmo. Os departamentos médicos não dão mais. Não dá né? para cravar mesmo, né? E aí, às vezes, ele não está 100%, mas está numa condição que não vai estourar. Agora mesmo a gente falou do Renato Augusto sobre isso. Não vai estourar, mas, pô, dá para jogar, talvez sinta uma dorzinha, pô, mas é uma final, o cara vai, né? O cara vai. Eu tô tirando por minha experiência quando aconteceu comigo. Uhum. Um jogador de meio campo, que você participa muito do jogo. Uhum. Muda muito de direção. Você precisa... O Luiz Araújo nem se fala que o forte dele é o arranque, a velocidade. Mas o Arrascaeta é o meia que entra na área, que chega, que movimenta, que tem que dar um passe longo, que tem que encontrar o atacante, que às vezes vai pro drible. Eu tinha muita dificuldade na volta. Ficava um receio, um medo. Eu entrava no campo prestando muita atenção no que poderia acontecer, me preservando muito. Sim. Eu não corria solto. É natural, É uma outra época, há uma evolução. E eu espero que, né, isso é do Flamengo, mas a gente estava falando aqui do Dudu. Sim. Nunca é bom um atleta não poder exercer a sua profissão. Claro. Agora, pensando num jogo tão forte, tão pegado, tão decisivo, é a decisão do campeonato. Você ter um jogador mais ou menos faz uma diferença muito grande. Você vê que o Dorival não tá nem machucado, mas o Rames Rodrigues não começa jogando por quê? Porque ainda não tá 100%. Sim. O Beraldo se machucou lá no jogo de ida, né? Uma torção no tornozelo. Sim. Não sabe nem se vai jogar amanhã. Mas acho que tem tempo, pensando na final da Copa do Brasil, não, tem tempo pensando em tudo, né? Porque você não pode perder. Lógico. Você tem um cara que tem uma tremenda qualidade como o Beraldo, marca perfeitamente, dá uma bola longa espetacular. Você vai perder o cara para um jogo decisivo? Não é melhor preservar, você ter o cara para jogar. O Flamengo, eu concordo com o Zinho, precisa saber o que é melhor para ele. O Flamengo precisa... É melhor para ele ganhar do Botafogo? Parar com esse negócio de vacilar no Campeonato Brasileiro? Vai botar toda a esquadrilha para jogar? Vai botar mas aí todo do mundo? jogo do Botafogo pra frente, pra decisão, ainda vai ter 2 semanas, né? O jogo do Botafogo é agora, mas já nesse final de semana. Tem reflexo de tudo. Quem é que vai substituir a Arrascaeta? E o Flamengo só joga semanalmente mesmo, né? Essa é uma questão de como que ele vai montar esse time a partir de agora sem o Arrascaeta. O que me parece muito claro em termos de Flamengo é o seguinte, o contrato do Everton Ribeiro não vai ser renovado. Porque eles não fazem nenhuma questão de utilizar o Everton Ribeiro. Jogam a bola redondíssima. Vou falar pra você, ele joga nos outros 19 do Campeonato Brasileiro. Nos outros 19, incluindo o Palmeiras. Ele joga nos outros 19 do Campeonato Brasileiro. No Botafogo ele joga hoje? Quem? O Everton. Arruma uma vaga pra ele lá. O Everton Ribeiro é bom jogador, ele arruma time. Com certeza. Ele arruma time, ele é bom de vestiário, é um cara legal, todo mundo gosta dele e empurra os caras pra frente. Mas no Flamengo ele não joga. Então tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer para essa partida final aí da Copa do Brasil. Lembrando que o De Arrascaeta está lesionado, o Luiz Araújo também. Vamos ver o que o São Paulo vai preparar para essa partida e caso ele não fique, né? Vamos ver se ele vai continuar, se ele vai permanecer no Flamengo, porque da situação que está, tá complicado. Deixe seu like, inscreva no canal e faz o seguinte, escreva aí nos comentários o seguinte. O Flamengo tem chance de ser campeão da Copa do Brasil para poder salvar a temporada 2023? Escreva nos comentários, deixa a sua opinião e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.